Gente, boa noite, paz, seja com todos. Amém? Não se expressa, né? Mas vamos falar desse tema hoje que é muito importante. Estou olhando se tiver alguém mais aqui para entrar, não sei. Se aparecer, você fala o que quer. A gente vai falar hoje sobre jejum, né? Porque eu me sinto muitas vezes a louca do lixo, né? A doida. Mas cada vez que a gente para, tem alguém pedindo para entrar, sei lá. Ou não. Cada vez que a gente para, apareceu um negócio ali. Não, é ela falando com você. Tá cortando a fala. Vocês têm que administrar isso aqui, porque eu não consegui. Cada vez que eu paro para estudar sobre jejum, eu vejo quanto a gente ainda precisa aprender sobre jejum, comprar essa mensagem do jejum, que é uma ferramenta, uma arma importantíssima para os filhos de Deus. Hoje a gente vê muitas pessoas perecendo na fé, por quê? Porque não usa as ferramentas que tem, as armas que tem, né? Nós temos um combate diário, a gente aprendeu sobre oração, a gente já aprendeu que precisa de muito de Deus para a gente preparar uma palavra, que não é assim, que não é no nosso entendimento humano, que também a leitura da palavra é importante e tudo mais. Nós como líderes, pessoas de Deus, precisamos entender que é uma ferramenta indispensável, que a gente precisa usar ela no máximo que a gente puder, porque ela vai trazer muito benefício para o nosso ministério. Escrevi aqui no meu tópico, assim, o jejum. Não existe ministério produtivo sem jejum. E quando eu falo ministério, eu falo serviço, mas não existe vida cristã sem boa, produtiva, sem jejum. Certo? Por que será que Deus deixou o jejum? Porque era algo que era importante para nós, né? Então eu quero ler Isaías 58, versículo 6 em diante, e eu já separei aqui para ler, e quem não trouxe Bíblia, não tem acompanhem comigo. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Amém. Olha que tremenda a palavra de Isaías. Ele está falando do jejum que Deus quer de nós, né? E muitas pessoas usam desse texto para se esquivar do jejum e para dizer que o jejum que Deus quer não tem nada a ver com ficar sem comida, não tem nada a ver com se abster de comida. E não é isso que nós temos visto aqui. A gente vê que além, o nosso jejum ele precisa ser regado de todas essas coisas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa jejua, mas ela não está praticando as outras coisas. Ela não está praticando as coisas necessárias. Então, por conta disso, ele está explicando
que se a gente cumprir todos esses protocolos dentro do nosso jejum, que quando a gente clamar, o Senhor vai gritar, eu estou aqui, Ele vai nos responder, Ele vai falar conosco. Então, muita gente usa uma distorção da palavra para dizer, eu já ouvi muito disso, né? Não sei, de pessoas dizendo, imagina, jejuar não é tirar comida ou se abster de qualquer coisa. Jejuar é isso daqui, mas não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que o nosso jejum precisa ser regado de todas essas outras coisas. Amém? Estão me entendendo? O maior desafio agora vai ser a gente fazer isso em meia hora, né? Mas desafio aceito, vamos tentar ser o mais preciso que eu puder. Os benefícios do jejum que transforma vidas, tá? É os benefícios de jejum que Deus deseja, que é isso que a gente leu agora aqui no Isaías 58, tá bom? Primeiro benefício, revelação. O segundo, cura e integridade. A gente não vai poder falar passo a passo de cada um, porque o tempo que a gente tem não dá, né? Cura e integridade. Terceiro, justiça. Quarto, a presença da glória Shekinah de Deus. 5, orações respondidas. 6, direção contínua. 7, contentamento. 8, refrigério. 9, força. 10, obras que permanecem. 11, educação de gerações futuras. É o legado. 12, restauração. Tudo isso está contido nesse capítulo de Isaías que a gente acabou de ler, Isaías 58, 6 e 12, que está falando do jejum e não está nos abstendo de um jejum que seja também de abstinência de alimentos, certo? Aleluia. Como de fato funciona o jejum? Então a gente vai aprender um pouquinho para que vocês se convençam da necessidade de que o ministério de vocês seja regado pelo jejum. Que daqui para frente vocês não tenham mais uma disposição de fazer as coisas no entendimento só humano, que eu creio que a gente tem um intelecto, um entendimento, uma inteligência humana, sim, mas nós não podemos fazer movidos só nesse entendimento e nesse conhecimento, como a gente aprendeu aqui também, baseado no nosso coração, que o coração é enganoso. Eu senti, isso que a gente ouve, eu não senti de ir, eu não senti disso, eu não senti daquilo. O crente que vive de sentimento não vai ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão vive do que entende pelo Espírito de Deus. E muitas vezes o que Deus quer não é aquilo que a gente quer, tá? Então como funciona? A gente não tem todas as respostas, porque é um mistério divino, né? Eu queria ter tempo e ter tido oportunidade de passar o benefício do jejum cientificamente também. Por quê? Porque a gente encontra crentes desesperados por comida, achando que se ficar sem comer 6 horas vai morrer, ter um infarto, né? Desesperado, até treme de tão viciado na comida que está. E eu estava comentando hoje que no princípio da criação ninguém comia tanto assim. Eu lembro no passado, quando se falava que tinha um poder aquisitivo menor, eu digo que era menos divulgação da mídia, porque a mídia estimula a gente a comer e ser ansioso e matar nossa ansiosidade, comendo chocolate, comendo isso, comendo aquilo e matando a nossa saúde, porque não fomos feitos para comer tanto assim, tá? Se for viajar para o Haiti, como fui, você vai chegar lá e encontrar crianças esbeltas, onde elas têm ainda um alimento diário, são esbeltas, mas você vai ver que elas comem às vezes uma vez só por dia. Estão vivas, não morreram, viu? Não estão tendo colapso, estão alimentadas. Elas não têm aquela euforia por comida, por quê? Porque elas sabem que elas vão comer uma vez por dia. E assim que elas comem uma vez por dia, elas sabem que não vão mais comer naquele dia, então elas estão tranquilas. E a gente é que fica ansioso para esperar o almoço, café da tarde, café da manhã e tudo mais, tá? Então nós não temos as respostas, mas nós vamos aprender biblicamente o poder desse jejum e como ele funciona para nós, tá bom? Por alguma razão que a gente não sabe, os demônios não se sentem à vontade quando os cristãos começam a jejuar. Então a primeira coisa que você vai mexer quando você
se dispõe a ser uma pessoa que vai jejuar, que vai buscar Deus, é que os demônios vão se incomodar com isso. Eles vão ficar preocupados com você, porque até então você não era páreo para ele. Ele não estava preocupado com o funcionamento da palavra de Deus no teu coração. Ele não está preocupado como funciona, que você vai falar de Jesus para muitas pessoas. Ele está preocupado se tiver um jejum por trás dessa palavra. Então, primeira coisa é os demônios. Por isso vai colocar um monte de coisa que a gente precisa discernir, né? Muitas doenças, indisposições, problemas mentais e crônicos, de comportamento que aflige a humanidade, são instigados ou perpetuados por forças demoníacas que desejam estorvar o povo de Deus e atormentar a maior criação de Deus. Muitos dos comportamentos, muitas das coisas que a gente vê no nosso meio, dos problemas, são sim problemas que estão aumentados por questões espirituais. Sim, os demônios aproveitam sim das nossas debilidades, tá? A prática de algum tipo de jejum é importante porque demonstra certo desespero e determinação para tocar o Senhor, que é a fonte da cura. Amém? Então, a prática de algum jejum, ou se abster de alguma coisa que a gente chama sacrifício, né? Onde a gente não vai, sacrifício, a gente não vai tirar uma coisa que você come uma vez por ano, nem tem dinheiro. Eu vou fazer jejum de camarão. Mas quando você comeu camarão, faz uns 5 anos já que eu não como. Então, né? Que Deus não é bobo, o diabo acha graça e adora, te incentiva a fazer isso. Mas a gente vai se abster de alguma coisa que custe para nós bastante, tá? Então, isso daí. Então, os demônios, eles não gostam quando a gente tem a prática do jejum, tá? A prática de algum tipo de jejum importante, porque demonstra certo desespero e determinação para tocar o Senhor, que é a fonte da cura. Então, quando a gente começa a jejuar, claro que a oração acompanha o jejum, ela vai vir junto com essa autoridade maior e esse caminho para a cura. E a gente consegue tocar mais fácil Deus, que é aquele que tem a cura para nós, né? Os demônios não podem permanecer por muito tempo quando uma pessoa jejua. Porque a gente está falando de jejum, uma coisa espiritual, tá certo? Que é uma arma espiritual, não é uma arma humana, né? Embora na ciência ele tenha também um efeito muito benéfico nos seres humanos e no nosso corpo humano que Deus criou. Quem atua no ministério de cura e libertação deveria tornar o jejum parte do seu estilo de vida. Eu não digo nem só quem atua no ministério de cura e libertação, principalmente, porque é um ministério que vai mexer mesmo com as hostes infernais que atormentam, que traz sofrimento na terra. Mas o crente, ele devia tornar o jejum a parte do estilo de vida. Antigamente, as pessoas no passado, era de praxe um crente jejuar, mas as falsas mensagens, o falso evangelho, que foi alisando o crente, que foi dizendo para o filhinho de Deus, nenenzinho querido, você pode tudo, Deus não quer sacrifício, e foi distorcendo a palavra e conseguiu implantar uma mensagem falsa. E hoje são várias mensagens falsas, várias coisas do evangelho falso que muita gente ainda está vivendo baseado nisso. Então o nosso trabalho é desmascarar o falso evangelho, trazer o evangelho genuíno de volta, porque nós estamos chegando a esse tempo aí, né? Estamos chegando a esse tempo aí onde nós vamos ter que usar isso como uma arma essencial para sobreviver, porque os tempos agora têm caminhado para o mal ainda mais, cada dia caminha, mas ainda tem piorado, tá? É equivalente espiritual de um atleta que treina em uma academia. Aí você, cadê os atletas aqui acadêmicos? Aí você fica lá toda semana com 10. Na outra semana é 10? Por quê? 10 não faz mais efeito.
que você quer? Você quer um músculo? Você quer trabalhar aquela área do seu corpo? Então você vai pôr 15 na outra semana. E por que no jejum a gente fica tirando balinha, tirando refrigerantinho, sempre, o ano todo? E a gente não se desenvolve espiritualmente para o trabalho espiritual que Deus tem. Então o jejum, ele é também como um atleta na academia. Cada dia ele precisa esforçar um pouco mais. Já acostumei com 10 eu aguento, eu vou pôr 11 então, nem que seja 11,5. Não é? Então cada dia a gente poder aumentar esse sacrifício, aumentar essa disposição do jejum, para que também espiritualmente a gente possa também ganhar aquele corpo espiritual sarado, né? A gente quer o da terra, mas o espiritual é o principal para nós, né? Quando jejuamos, nós procuramos a face de Deus. Eu acredito que é dar importância às coisas espirituais mais do que às coisas físicas, tá? Por isso que quem não jejua, infelizmente, pode até trabalhar, mas vai ter muito trabalho, vai ter muito mais problema, vai ser muito mais difícil de resolver, porque às vezes é na força humana que a gente vai fazer isso, né? Mas quando nós jejuamos, procuramos a face de Deus. Então, o que Deus faz? Quando a gente busca a face dele, ele diz que todo que o buscar, ele deixará ser encontrado. Então, Deus, ele vem e dá autoridade advinda dessa intimidade que você está buscando com ele. Então, ele dá intimidade. Autoridade advinda da intimidade com ele, que os demônios reconhecerão e temerão. Eu falo para você que você pode muito ser reconhecido na terra, ser reconhecido na igreja, mas o melhor é ser reconhecido no inferno. Mas não que você vai morar lá, reconhecido no inferno, porque os demônios vão saber quem você é. Quando você chegar, eles sabem quem você é. Eles sabem quem você é. Aí a gente vai ver lá os filhos de Cefa, que ouviram falar da palavra, chegaram lá e viram que bonito, né? O pessoal expulsando demônio. Aí eles viram um endemoniado e falam: em nome do Cristo, de Jesus que o Paulo prega, a gente esconjura vocês, sai desse homem. E os demônios falaram assim: a gente conhece Paulo, a gente conhece Jesus, mas quem é você para vir falar com a gente? Que autoridade você tem para falar? E foram para cima deles, e eles saíram de lá machucados e nus, foram envergonhados, porque não tinham autoridade, não eram reconhecidos no inferno. É importante ser reconhecido. Muita gente trabalha para ser reconhecido na terra, mas o importante é ser reconhecido no inferno, não é? Quando você chega lá na casa do endemoniado, ele te conhece, o demônio te conhece. Já contei, já aconteceu comigo, né? Não posso me empolgar, mas é uma coisa que eu quero contar. Que na época que fazia muito jejum, oração, eu vivia pelas casas, porque todo mundo ficava endemoniado. Eu não sei como o povo descobria a igreja e vinha atrás de pedir para que a gente fosse lá orar. E eu lembro que teve um dia que eu saí o dia inteiro expulsar o demônio. E aí quando eu cheguei de tarde no último endereço que o demônio estava, quando eu cheguei, o demônio olhou para mim e falou assim: você é muito folgada, tá aqui de novo? Eu falei: de novo? É porque de manhã eu estava lá no outro, você foi lá e me expulsou. Agora eu estou aqui nesse outro e você vem me expulsar de novo? Você é folgada, eu não vou ficar em lugar nenhum mais agora. Olha que coisa tremenda, gente. De manhã eu tinha que expulsar um demônio, mas eu olhei para o homem, não reconheci o demônio, não vi o demônio, mas ele me conheceu. Entendeu? Isso é autoridade espiritual. Quer dizer, você não vai permitir que eu fique mais em lugar nenhum? Olha só. E aí a gente vê, né, como que os demônios reconhecem lá com o endemoniado gadareno. Quando Jesus chega, ele fala: ó Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Ele era conhecido no inferno por causa da autoridade. Bom, o jejum e oração é o preço de quem quer libertar os cativos, tá? E pode começar dentro da sua casa, e pode começar em qualquer lugar que você tiver, é o lugar que precisa. Por que jejuamos? 9 motivos que eu não sei se vai dar tempo de falar para o jejum, tá? Primeiro motivo: nós jejuamos por obediência à palavra de Deus, certo? Então, se você não estava fazendo essa parte ainda, você está em desobediência à palavra de Deus. Jejuar é um mergulho profundo na palavra de Deus.
O jejum é uma ferramenta de líderes vitoriosos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se o registro e essa indicação está correta, então vencedores jejuam, perdedores não jejuam. Se fôssemos diferenciar. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Com jejuns, com choro e com pranto. Convertam-se para mim. Converter não adianta só falar. Se acheguem, venham para mim. Com jejuns, com choro e com pranto. Isso é se humilhar diante de Deus. 2 Coríntios 6, do versículo de número 4 ao 6. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, e na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aleluia. Está falando como ministro de Deus. Quem é ministro de Deus? Quem ministra. E se eu tenho uma autoridade para exercer qualquer função dentro da casa de Deus, eu estou ministrando através do meu trabalho. E ele está falando que nós devemos tornar-nos recomendáveis. Ou seja, eu recomendo a Poliane. Pode chamar ela, eu recomendo ela. Por quê? Porque ela está aprovada no quê? Nessas coisas aqui, Ainda faltam algumas coisas, estou usando ela de exemplo. Na muita paciência, quem não tem vai ser tratado. Nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Por isso que eu falo, não existe um ministério que não tem problema. Aí o primeiro problema não é motivo para você desistir do seu ministério, do seu chamado. Porque se não tiver problema, não tem serviço. Todo mundo é legal, todo mundo é bom. Qual que é o trabalho? Nenhum. E o trabalho é esse mesmo. Nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, que fala de santidade, na ciência, longanimidade, benignidade, Espírito Santo no amor não fingido. Mateus 9,15. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quem que era o esposo? Quem que era o noivo, não é Jesus? Jesus não está mais aqui, ele foi tirado. Então, se teve um tempo onde não precisava jejuar, é quando Jesus estava na terra. E eu acredito que quando ele voltar, não vai precisar também, Mas ele disse que quando ele não estivesse aqui, ia precisar jejuar. Quando ele for tirado. Então, quem acha desculpa para dizer, Deus não quer sacrifício, não precisa jejuar, está infringindo leis divinas, certo? Jejuamos, é o segundo motivo para o jejum. Jejuamos para nos humilhar. Com que frequência você precisa da graça? A gente precisa da graça de Deus todo dia, Misericórdia do Senhor. Com que frequência? Você precisa sentir o poder de Deus para realizar o chamado e a visão que Ele colocou no seu coração? É uma pergunta, Todos precisamos do poder de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa diária. Seria doloroso demais jejuar pelo menos uma vez por semana para manter limpas as conexões da sua vida? Uma pergunta, seria demais? Seria o mínimo. O mínimo seria uma vez por semana. 4 vezes no mês, quando tiver 5, seria o mínimo. Jejuar mantém você honesto. Tiago deixou isso claro. Se você quer poder
E graça de Deus você deve se humilhar. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se você quer unção e graça, humilhe-se. Terceiro motivo que nós temos para jejuar: jejuamos para vencer tentações em áreas que nos impedem de usufruir o poder de Deus. Então, se a pessoa tem um problema que atrapalha o mover do Espírito, da busca dela no Espírito Santo, ela deve jejuar, sim. E através do jejum ela pode sim alcançar essa libertação, essa restauração e essa força, tá? Então, se a unção não está fluindo livremente pelo teu intermédio, é um bom sinal de que você precisa jejuar. Precisa jejuar, amém? Então é tempo de limpar o canal para que o Espírito de Deus possa fluir por seu intermédio. O Espírito Santo, ele quer fluir em nós e através de nós. Através de nós, tá? Então, é tempo de limpar o canal para que o Espírito de Deus possa fluir por nosso intermédio. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então Jesus, ele saiu. Tem alguém? Fecha o microfone, Maria. Eu estou ouvindo suas conversas aí, viu? Se Jesus, então, ele jejuou 40 dias. Não diz que ele foi tentado os 40 dias, mas quando ele teve fome. Quando ele teve fome. Quando somos tentados? Quando chega o desejo. E no jejum, quando a gente é tentado? Até a marmita chega mais cedo para tentar a gente no jejum que a gente está. Deixa para trazer a marmita no horário de comer. A marmita chega antes. A gente é tentado quando a gente sente fome. Então, quando ele sentiu fome, ele foi tentado. E Jesus, então, ele sai do deserto de tentação no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele venceu como homem humano. Se ele sentiu fome, porque ele é filho de Deus. A fome para ele não era nada? A dor para ele não era nada? Não, porque ele veio vencer como homem. Tudo era igual, tá bom? Jesus sai do deserto. Então, se você quer o mesmo, faça o que ele fez. Siga os passos dele. Jesus não comeu por 40 dias. Quando teve fome, o diabo foi tentá-lo. Depois que Jesus açoitou o diabo completamente, ele seguiu adiante em poder. Então, como foi que Jesus venceu o diabo? Dando soco, dando uma rasteira ungida, soco ungido? Não, com a palavra. E a palavra que vai nos ajudar a vencer, né? Tá com fome? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Quarto motivo: jejuamos para ser purificados do pecado. Talvez você pense, pastor, isso é herético? Não é não, tá? De alguma maneira, quando temos consciência daquilo que nos aflige, o jejum é uma grande arma para nos ajudar a vencer esse mal, tá bom? Também para ajudar os outros a serem purificados também. Não é heresia, gente. Olha, muitos de nós temos que tratar com as perturbações dos pecados envolventes que parecem continuar aparecendo inesperadamente e repetidas vezes. Alguma coisa que vira e mexe, você tem que lutar com aquilo, mas parece que você está bem, volta aquilo de novo, tá? Deus não quer que apenas derrotemos tais pecados envolventes de nossa vida, mas também que possamos ir além das nossas necessidades para cobrir a brecha como intercessor por outras pessoas. Se existe um vício ou pecado crônico que continua brotando na sua vida, humilhe sua alma em jejum e Deus
purificará você. E a gente tem exemplos que a gente poderia dar sobre isso, né? Então, prepare-se para a hora em que o Senhor pedirá que você ajude a levar o pecado de outros por meio da intercessão. E eu vou ler a Bíblia para vocês não falar que eu sou herética, tá? Daniel 9, versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quem é Daniel falando isso? Um homem justo. Ele está intercedendo, clamando a Deus, e quando ele vai falar com Deus, ele assume aquele pecado. Ele diz: nós pecamos. É uma maneira de se orar por substituição, né? Nós pecamos, Senhor. Nós fizemos o que era mal. Ele assume aquele pecado e pede perdão a Deus, tá? Então você pode achar que você não precisa disso, porque você está muito bem. Eu estou ótima, que a gente escuta as pessoas falar, tudo corre bem, meu ministério está ótimo. E eu acredito que nenhum ministério pode estar bem se a minha cidade não está bem, meu país não está bem, a minha família não está bem, meu bairro não está bem, minha cidade estão destruídos. Como a gente pode ficar bem agora com essas biqueiras aí de esgoto, de bueiro? Criatividade satânica, aos olhos da carne humana, não tem esperança para isso, a não ser que cada bueiro desse se torne um lugar de distribuir a palavra de Deus. Mas nós precisamos orar, nós não podemos estar contentes com isso, tá? Então, a gente não pode estar achando que não precisa jejuar, que não precisa nada, porque enquanto a gente está vendo a nossa família destruída, enquanto a gente está vendo a cidade, estamos vendo as enfermidades pairando sobre o mundo, sobre o país, nós precisamos jejuar cada dia mais, uma vez só por semana não é mais suficiente para os dias que estamos vivendo. Jonas 3, versos 5 a 10 também a gente vai ver. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Um jejum que mudou uma decisão importante. Jejum pode mudar até um decreto divino? Sim, pode. A gente viu que um jejum que mudou, era um decreto de destruição, pum, Deus mudou. Por quê? Porque houve um jejum, houve um movimentar, um arrependimento, tá? Então, jejuar tem um jeito especial de trazer todo o vício torpe e irritação à tona. Então, quando você jejua, sua personalidade ela vai fluir. Então, se você fica nervosinho, vai ficar mais normal, gente. Não desista, porque através disso, de externar essa coisa do nosso caráter, nós ficamos conhecendo as nossas fraquezas e vendo as coisas que nós precisamos ter mudança, a maneira que nós precisamos mudar tudo isso. Amém? Então, o jejum, ele traz essas coisas para fora. Para quê? Para que a gente conheça isso também e lute contra isso também, tá? Rapidamente você perceberá, especialmente em jejuns mais longos, quem tiver um temperamento difícil, que ninguém consegue saber, apenas Deus, o cônjuge, as pessoas que convivem ao teu redor, ele vai vir à tona e começará a rugir para as pessoas. Seja corajoso e paciente,
não desista, o Senhor fará a limpeza. Amém? Quinto motivo: jejuamos para nos tornar fracos perante Deus, a fim de que o poder de Deus seja forte. Ou seja, eu enfraqueço a minha carne para que o meu espírito seja fortalecido. Então, quando a gente jejua, a gente mata a carne. E quando a gente come, não jejua mais, a gente deixa a nossa carne forte. Amém? Então nós não podemos exercer uma liderança onde a nossa vida espiritual é deixada no segundo plano, quarto plano, quinto plano. E a gente aprendeu no começo como tem que ser o nosso jejum. Não é só nos abster de alimento, mas é práticas boas. Um dia agradável ao Senhor, vencendo as nossas dificuldades e tudo mais, tá? Jejuar é uma escolha por Deus e contra a nossa carne. Quando você jejua, você está fazendo uma escolha consciente interior, demonstrada por um ato exterior que deseja que o poder de Deus flua por você, não o seu próprio poder. Então, quando eu jejuo, eu falo o quê? Deus, eu não quero vir aqui pregar, eu não quero administrar o meu grupo, eu não quero trabalhar, eu não quero exercer aquilo que o Senhor me deu, eu não quero exercer o meu trabalho, seja ele diaconato, seja o que for, se for de mim mesmo. Eu quero exercer na força do Senhor, eu quero exercer pelo poder de Deus e não pelo poder da minha capacidade humana. Embora muitos tenham sim talentos que são dons pessoais e coisas humanas, mas mesmo isso precisa estar monitorado, mantido pelo Espírito, tá? Você deseja a resposta de Deus e não a sua, porque a nossa é fácil, né? O nosso intelecto a gente consegue, tá? Sexta coisa, jejuamos para liberar a unção para realizar sua vontade. Para que nós jejuamos? Para liberar a unção, para realizar sua vontade. Os líderes da igreja de Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Paulo. Olha aí, vocês acham que a gente é louco? Tudo que a gente fala, pastora, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer 7 dias, vamos fazer isso aqui, é uma loucura mesmo, né? Mas a gente precisa. Que o nosso ser humano e carnal não consegue discernir além das coisas que Deus consegue ver e a gente não. E quando a gente busca Deus, Ele nos traz à tona esse sentimento, traz as revelações, né? Como a gente falou, revelação, tá? Isso foi feito para que os líderes pudessem fazer a escolha certa e para garantir o sucesso da visão evangelística. Como que a maioria dos líderes escolhe o liderado? Por quê? Nós podemos sim olhar com os nossos olhos naturais, mas quem tem que escolher é Deus. Por isso que a gente tem muito problema nas escolhas. E mesmo a gente às vezes orando, tem aquela coisa do livre-arbítrio e a gente acaba tendo problema. Certo? Como que eu devo escolher as pessoas que vão trabalhar no ministério? Jejuando, orando, pedindo para que Deus mostre. É o que eu faço no final do ano. E a gente já passou cada perrengue aqui, né? E muitas eu falo, né? Para muitas pessoas, Deus soprou no meu ouvido que era para ela fazer, né? Então, muitas pessoas ficaram olhando para mim e falei, vai reclamar com Deus, que foi Ele que me falou. E eu nem pensava. Era uma pessoa que eu olhei, meu Deus, nem pensava, né? E Deus, Ele sabe antes. E quando você busca a direção de Deus, Ele sabe. Ele sabe quem Ele escolhe, né? Que eu falei, Deus chegou no meu ouvido e falou, olha, a pessoa lá vai fazer isso daqui. Eu falei, ué, mas como que o senhor está falando isso? Tem outra pessoa ocupando esse cargo. Ele, não, mas vai ser ela. Ele escolheu. Eu fiquei pensando o que ele queria que eu fizesse. Na outra semana, o líder desistiu e aí eu falei, ele já sabia. Sabia antes de mim. E já tinha escolhido primeiro. Mas ele só vai poder manifestar a vontade dele quando a gente para ouvir, quando a gente tem intimidade, tem comunhão, quando a gente ouve
Ele. E às vezes a gente está tão atarefado em querer produzir e fazer e a gente não para para ouvir, não é? A gente não ouve Deus, precisa ouvir e saber o que Ele quer. Senhor, essa pessoa aqui vai fazer isso. Eu sei que muitas vezes a gente tem que ir na loucura fazer isso mesmo, eu já fiz também, né? E todas as vezes foi feito isso, sem oração, foram problemas sempre vai existir, mas foram problemas assim tremendos, né? Problemas grandes, tá? Então Barnabé e Paulo, eles seguiram o mesmo padrão nas cidades estrangeiras onde eles estabeleceram igreja. Eles jejuaram, oraram antes de apontar os anciões daquela cidade. Eles jejuaram antes. Exemplo bíblico, irmãos, para a gente não fazer mais as coisas na nossa humanidade. E saber que isso é uma arma importante que Deus nos deixou. O jejum e a oração ajudaram na escolha e na garantia do sucesso ministerial daqueles anciões. Atos 13, 3 e 4. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé que estavam lá, mas quem está falando? Quem que enviou? O Espírito Santo. Porque quem ajudou a escolher o Espírito Santo? Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Argumentos bíblicos para a gente parar de frescura e saber que o jejum é bom, né? O sétimo motivo: jejuamos em tempo de crise. Tem gente que só jejua em tempo de crise, né? Os homens se voltam ao jejum e oração para Deus em oração e jejum em tempos de crise. O livro de Esther registra um momento que provavelmente foi a época mais crítica na história da nação judaica. A gente não pode entrar na história aqui para entender, mas olha só, é chamado de jejum de desespero. Esther 4, versículo 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai ajuntar os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecer. Esse jejum é bem conhecido da Rainha Esther, né? Em tempo de crise precisamos fazer jejuns mais agressivos e se abster totalmente de comida e água. Entretanto, ficar sem água torna um tanto perigoso. Só faça se tiver um direcionamento divino, tá? A gente não costuma tirar a água por conta de... A gente não tem uma vida muito saudável hoje em dia, né? Como os antigos tinham, de beber bastante água, porque eles comiam menos, bebiam mais água. Mas hoje a gente come mais e bebe menos. Então 3 dias pode ser para quem tem algum problema. Mas se Deus te dirigir a fazer, não tenha medo e faça. O jejum de Josafá também, 2 Crônicas 21, 4. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Quando eu falo, gente, jejum congregacional, ele traz uma vitória que é grandiosa, né? Ele traz o poder de Deus para lutar por nós, tá bom? A gente não pode se aprofundar pelo tempo, né? 8, tá acabando já, gente. Jejuamos quando estamos buscando a direção de Deus. E temos que buscar a direção de Deus. Esdras 8, versículo 21 e 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo pelo caminho,
porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que os buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ele chegou para o rei e falou assim: meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, meu Deus, ele está com aqueles que buscam ele. E aí como que ele ia chegar e falar assim: dá para você mandar um exército para nos defender, porque a gente vai passar por caminho que tem inimigo? Ele disse: eu tive vergonha. Não que isso é proibido, eu tive vergonha. Então o que eu fui fazer? Eu fui orar para dizer: Deus, eu disse essa palavra, honra esta palavra que eu disse. E Deus assim atendeu. Certo? Amém? Quando precisamos de direção divina, quando você está confuso quanto ao caminho a tomar, a melhor coisa a fazer é jejuar. Saber se deve casar com essa pessoa ou não. Tem que jejuar, gente, né? Tem que jejuar e ouvir, né? Porque a gente vê um pessoal: você orou, orei. Ele orou sempre assim: Senhor, abençoa essa varoa, abençoa esse varão, amém. Não ouviu nada, porque ele está envolvido com o sentimento. Ele está envolvido com o sentimento dele. Por isso que é melhor deixar o sentimento envolver-se depois. Hoje em dia é tudo o contrário. Primeiro é o sentimento e depois é o racional, né? Antigamente a gente não via isso. O cara chegava, sabia a linhagem que era, olhava para a moça e vai: cara, você pode casar com qualquer uma dessas aqui. Ah, então escolha aquela, acabou. E aí que ele ia depois envolver o sentimental dele. Primeiro ele ia saber que aquela mulher estava aprovada por Deus. Aquele homem estava aprovado por Deus. Então orar é importante, tá? Jejue pelo esposo ou pela esposa, mesmo sem conhecê-lo. Ensine seus filhos, pessoal. Jejue pelo seu esposo. Já fala: Senhor, abençoa meu esposo, onde ele estiver, traz ele perto de mim. Jejua, tira um dia no mês para jejuar pelo varão. Eu vou ficar horas sem comer, porque o que eu quero é muito de Deus. E última, gente, último motivo para jejuarmos, e são os espirituais. Jejuamos por entendimento e revelação divina, porque essas coisas não são fáceis. Precisamos orar e jejuar. Precisamos mais que direção, precisamos de revelação e entendimento quanto a determinadas questões, situações ou verdades bíblicas. Jeremias 36, 6. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Tinha dia, viu? Aos que criticam a gente querer ter esse jejum congregacional, né? E também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Leia a palavra. Às vezes a revelação não acontece necessariamente no momento do jejum, mas depois dele. A gente vive uma vida tão corrida hoje, é muito mais difícil, né? Então, encerrando aqui, né? Reflita. Como você se sente em relação ao seu ministério? Como você tem feito para, através do Espírito Santo, realizar a obra do Senhor e cumprir o teu chamado de glorificar o nome dele? Pretende continuar tendo uma vida espiritual infrutífera e medíocre? Saia daqui com a sua decisão tomada de não mais fazer na sua força, mas na daquele que te chamou. Amém? Glória a Deus. E glória a Deus que acabou, né? Eu tentei resumir ao máximo, a gente ficou 49 minutos. Amém. Nós vamos orar agora. Pode desligar, né?